Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Sou o pastor Walter Bastos e hoje é a lição número 8 da nossa revista sobre Filipenses. Eu convido você para participar agora da nossa exposição dessa lição. Tá certo? Filipenses, um chamado para a maturidade. É a nossa revista da editora UBPC. Hoje a lição número 8. A maturidade produz servos consagrados. Então quero, antes de tudo, orar junto com você, suplicando a bênção de Deus. Que o mesmo Deus que está aqui comigo para fazer a exposição dessa lição, esteja com você aí no seu lar, com a sua família, para estudarem juntos essa lição do dia de hoje. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos pelo dia tranquilo, pelo dia feliz. Te louvamos por tudo, Senhor Deus, pela Tua presença conosco, pela Tua provisão, pela Tua inspiração nas nossas vidas. Ó Deus, eu oro nesse momento pedindo que o Teu Espírito Santo nos ilumine para expormos essa lição e também para compreendermos a Tua palavra e praticarmos para a glória do Teu nome. Te louvamos pela vida do pastor Joel Estevanato, que foi a pessoa que o Senhor usou para escrever essa boa revista. E rogamos as Tuas ricas bênçãos sobre ele. E também sobre o nosso irmão que está do outro lado, a nossa irmã, que vai estudar conosco agora a Tua palavra. Pedimos Tua bênção a Deus, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos na lição número 8, na página 45. A maturidade produz servos consagrados. A base do estudo vai estar no capítulo 2, versículo 3 a 5 do livro de Filipenses, que diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então essa é a base da leitura da lição 8. O objetivo da lição de hoje: indicar o desenvolvimento da musculatura espiritual. Quando ele fala de musculatura espiritual, ele está falando para nós não sermos obesos espiritualmente. Porque se nós estamos numa carreira, como diz Hebreus capítulo 12, e a carreira, ou a corrida, a jornada cristã é melhor realizada se nós estivermos espiritualmente musculosos. Ou seja, o músculo é bom para dar resistência, a gordura não dá resistência. Então a musculatura espiritual se desenvolve quando nós temos vida de oração e também exercício de estudar a palavra de Deus. Então ele disse indicar que o desenvolvimento da musculatura espiritual está voltada para o serviço prestado a Deus, por meio daqueles que progredirem em maturidade. Então, quando a gente progride na maturidade, que é o desenvolvimento da nossa salvação, esse progresso aparece também no serviço que prestamos para o reino de Deus. A introdução da lição de hoje diz: você que está entrando agora, meu querido, seja bem-vindo. Estamos fazendo a exposição da lição número 8 dessa revista, a revista de Filipenses, na página 45. Já estamos na introdução. A introdução diz: Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava em prisão domiciliar, em Roma, onde ficou por 2 anos. Nesse período, teve liberdade para pregar a Cristo e receber em sua casa, onde estava confinado, qualquer pessoa. Isso está escrito lá em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Paulo sai dessa prisão somente para ser executado pelo Império Romano. Por isso, ele está no finalzinho da sua vida. E tem muita coisa para ensinar aqui, sobretudo na segunda carta que ele escreveu para Timóteo. Então, meus irmãos, não era o melhor momento da vida do apóstolo, esse tempo que estava preso, que já estava velho, e por isso tinha suas limitações.
mas era um tempo produtivo, porque nesse tempo ele escreveu algumas cartas importantes. Tinha uma vida consagrada a Deus, mas estava velho e também preso. E agora precisava de cooperadores, para que através deles pudesse continuar desenvolvendo seu ministério. Os velhos têm menos autonomia, isso é verdade. A autonomia, no caso assim, da locomoção, da resistência, do fôlego é menor. Paulo encontra diversos colaboradores, e dentre eles, 2 homens, Timóteo e Epafrodito, os quais possuem as características necessárias de servos consagrados. Então esses 2 homens se juntam a Paulo para ampliar o trabalho que estava sendo desenvolvido. Nessa trinca de homens, Paulo, Timóteo e Epafrodito, temos os traços de servos de Cristo que alcançam a maturidade e, por meio da consagração pessoal, vivem em função de Deus e também de pessoas. Crentes maduros não buscam seus próprios interesses, mas possuem um interesse sincero pelo bem-estar de outros. Ele diz isso aqui em Filipenses 2, versículo 20. O texto diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Então, meus irmãos, um exemplo, né, de maturidade é quando a gente sempre faz projetos ou toma atitudes ou ações não pensando somente em nós, mas também nos outros, né? Então, vamos lá. Primeira parte da nossa exposição diz assim: servos consagrados são sensíveis. A segunda parte diz: servos consagrados têm caráter. Olha que coisa interessante. E a última parte diz que servos consagrados são disponíveis. Isso é verdade. Então vamos para a primeira parte. Diz assim: Epafrodito ficou doente. Segundo o comentarista Russell Philip Shedd, Dr. Shedd, no primeiro século da nossa era, o perigo de germes e micróbios, de febres provocadas pelas águas poluídas, alimentos perigosos, era constante. Viajar significa enfrentar o perigo de doenças como tifo, cólera, malária e muitas outras, sem qualquer tratamento eficaz. Isso era um perigo real naquele tempo. A doença não impediu de ser sensível à necessidade dos outros. Então, Epafrodito estava enfermo, mas mesmo assim ele busca forças lá dentro da sua alma para continuar ajudando. Outro dia eu estava assistindo uma programação e nela ficou assim, foi mostrado, né? Acho que foi no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que a penicilina tinha sido descoberta, bem no finalzinho da Segunda Grande Guerra, lá pelos anos 1945, por aí. Olha que coisa interessante, até esse tempo, uma pessoa podia morrer de infecção na garganta, podia morrer de gripe forte. Então, a penicilina veio, que muita gente sabe que a penicilina é o antibiótico que a gente tem hoje, né? E ela cura muitas doenças, mas até aquele tempo. Então, hoje a ciência evoluiu muito, e é um sinal dos tempos isso, a evolução tecnológica. Isso tem permitido um alongamento da vida por causa dos remédios. Mas isso não ocorria no tempo deles. Se Deus não estendesse as mãos, a medicina era extremamente atrasada. Mas mesmo enfermo, Epafrodito não se exibiu, né, de ajudar. Então é isso. Servos consagrados são sensíveis. A primeira parte diz assim: com problemas e sensíveis com a angústia dos outros. Paulo está preso
sob constante ameaça de ser morto. E Epafrodito sofria sob o efeito da difícil viagem que tinha feito, né, uma viagem de cerca de 1000 quilômetros, de Filipos até Roma. Todavia, ambos estão preocupados com os crentes de Filipos, com os filipenses, que souberam da doença de Epafrodito e estavam angustiados com isso. Os planos de Paulo não consistem em como se livrar dos seus problemas, no caso a prisão, e os de Epafrodito em cuidar prioritariamente da sua saúde. Ambos estão interessados em aliviar os filipenses de sua angústia. Então eu vou ler para vocês aqui em Filipenses capítulo 2, verso 25 até o 26, que mostra isso daí. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Olha que coisa interessante. Então, o adoecer é uma possibilidade para todos nós. Mas isso daqui não fez com que eles, como se diz, pensassem somente em si mesmo e não buscassem uma forma de auxiliar também a igreja de Filipos. A segunda parte desse texto que mostra que servos consagrados são sensíveis às necessidades dos outros. Diz assim a segunda parte: com problemas e sensíveis com o bem-estar dos outros. Paulo vai enviar Epafrodito e este se dispõe a voltar para Filipos, viajando pelo menos 1000 quilômetros de estradas perigosas, assim que se recuperara da doença pela qual foi acometido na sua vinda lá para Roma. Para que, como diz o texto, quando ouvirem novamente, fiquem alegres. Olha só, eles estavam pensando no bem-estar da igreja de Filipos. Disse, olha, ele vai voltar e quando vocês virem ele novamente, vocês fiquem alegres. Paulo abre mão do seu irmão cooperador e companheiro de lutas e Epafrodito do merecido descanso e curtição da companhia de Paulo, porque desejam que os filipenses fiquem alegres. Conseguiu perceber o espírito da coisa? Paulo está preso, Epafrodito era uma ajuda importantíssima para ele lá em Roma, mas eles, os dois, pensam então não apenas neles, mas na igreja de Filipos, que precisava da assistência desse cooperador de Paulo. Então, Paulo manda ele de volta, mais 1000 quilômetros, vai lá para confortar os irmãos, para ensinar os irmãos, levar boas notícias para eles. Vamos para a parte C do estudo, que diz, correndo perigo, porque é sensível à necessidade dos outros. Então, é verdade, às vezes a gente se arrisca por causa dos outros. E isso tudo mostra o grau de maturidade que nós estamos, né? Nós acreditamos que Deus está no controle de tudo. Então, às vezes até pomos a nossa vida e outras coisas em risco para o bem-estar dos outros. Os crentes da igreja de Filipos são sensíveis às necessidades econômicas de Paulo, o qual paga aluguel de uma casa em Roma para cumprir sua prisão domiciliar. Epafrodito se dispõe a quase morrer numa viagem perigosa, a fim de levar os recursos para Paulo. Todos estão envolvidos em riscos e correndo perigo para atender à necessidade dos outros, pois todos estão sensíveis aos outros e não buscando os seus próprios interesses. A carta aos Filipenses indica que Jesus entregou-se à condição de servo obediente, porque foi sensível à nossa necessidade de perdão e salvação, dando-nos o exemplo para que todos tenhamos a mesma atitude que ele. No comportamento de Paulo, dos filipenses e de Epafrodito, temos a materialização do cumprimento dessa ordem.
a qual serve-nos como exemplo a ser imitado. Então, meus irmãos, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, uma coisa bem interessante que eu vou ler para vocês aqui. Ele diz que tudo tem um tempo determinado. E tem pessoas que às vezes não querem deixar o tempo de criança, né? Mas ele diz que existe um tempo para tudo, até o tempo de ser criança e depois de deixar de ser criança. O texto diz assim, ó, 1 Coríntios 13, versículo 10. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que ele quer dizer com isso? Que existe um tempo que a gente precisa amadurecer. E quando nós amadurecemos, deixamos as coisas próprias de criança. O que são coisas próprias de criança? Buscar a primeira diversão antes da obrigação, ser inconsequente, as escolhas são sempre baseadas na emoção, não se avalia as consequências dessas escolhas, certo? Então, agir como criança é dessa forma. Tá? Então tem um texto aqui que eu queria também ler para vocês, quando Paulo escreveu para a igreja de Corinto, lá no capítulo 16, no versículo 13, ele dá essa ordem. Ele diz assim, ó, sede vigilantes. Eu chamo isso daqui de 5 mandamentos para a última geração da igreja. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 51 ao 53, Paulo está com a segunda vinda de Cristo em mente. Ele está pensando aqui na ressurreição, está pensando aqui no fim dos tempos. Então ele termina o capítulo 16 como se fosse a conclusão da primeira carta aos Coríntios. E na conclusão, eu entendo que ele está com esse texto da segunda vinda na cabeça, e aí ele diz, sede vigilantes. É como se ele estivesse falando para quem está vivendo nos últimos dias. Sede vigilante. Porque você, a Bíblia, Jesus diz assim, ó, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É como se ele falasse, olha, você tem que ficar atento, porque uma parte de você simplesmente não vai reagir. Você precisa vigiar e orar. Segundo ele diz, permanecei firmes na fé. A palavra fé aqui é a palavra, aqui é a palavra subjetiva para a fé. É o conjunto de crenças. É como se ele falasse, você tem que permanecer na doutrina, permanecer na palavra. Depois diz, portai-vos varonilmente. Aqui ele está falando para a gente ser gente grande, para a gente parar de agir como criança na fé. Então, quando nós estamos pensando a respeito da maturidade, que já é tempo de amadurecer, então um exemplo de maturidade é esse daqui, de estar sempre disponível para o serviço, para a obra de Deus, certo? Completando, fortalecei-vos. No original adquiram musculatura. Não sejam obesos espiritualmente. Ou seja, vão orar, vão buscar mais a Deus. Não sejam acomodados. Nós estamos vivendo uma quarentena agora e ninguém pode dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para orar. Porque você agora está sem fazer nada. Então, por que você não tem tempo para ler a Bíblia? E não tem tempo para orar? Então, quer dizer que o problema está lá na tua alma. Você precisa amadurecer, precisa cair na real, parar de ficar assistindo TV e gastar mais tempo lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, estando com a tua família, compartilhando ou conversando mais. Então ele diz, fortalecei-vos. E por último, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E aqui nós estamos vendo o exemplo de Paulo, Epafrodito e a igreja de Filipos, que agiram pensando no outro, não em si mesmo. Vamos para a segunda divisão. Nós estamos estudando a lição 8 dessa revista, Filipenses, um chamado para a maturidade. E a lição 8 diz que a maturidade produz servos consagrados. E vamos lá então, a segunda parte, na página 47, diz assim, servos consagrados têm caráter.
Olha que coisa interessante. Servos consagrados têm caráter. Quando Paulo é preso em Roma pela segunda vez, escreve a sua última carta destinando-a ao pastor da igreja na cidade de Éfeso. Timóteo está lá. E recomenda que ele procure se apresentar aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Na verdade, Paulo está indicando que a aprovação, que fora até então uma característica na vida do jovem pastor, nunca fosse negligenciada. Aprovado no carisma, na oratória, não. Aprovado no caráter, atestado por boa consciência diante de Deus e dos homens. Uma vez ouvi uma frase que dizia o seguinte: o teu carisma pode te levar a uma posição que o teu caráter não vai sustentar. Olha só, carisma, às vezes você vê uma pessoa muito carismática, muito bem apessoada, muito falante, muito alegre, e ele pode chegar numa posição que, se o caráter dele não for bom, e o caráter está falando do comportamento, como a pessoa se comporta, certo? É o caráter que dá sustentação, não é o carisma, como foi falado aqui. Então, a primeira parte dessa segunda divisão diz: a humildade é start para o caráter aprovado. A humildade é o ponto de partida. A principal característica da carta aos Filipenses é indicar que a humildade é o princípio que conduz às grandes realizações, ao caráter aprovado e também à maturidade cristã. O texto que descreve os passos para o exercício pleno da humildade dados pelo Senhor Jesus, ao encarnar e cumprir o plano salvífico, não poderia estar em outro texto canônico. Lá, Paulo indica considerar esterco todas as suas condecorações e nos chama a imitá-lo. Então, esse é um exemplo de humildade, né? Porque ele era um homem muito bem preparado, era provavelmente um poliglota, um pós-graduado, porque ele se formou aos pés de Gamaliel, que seria uma espécie de Universidade Federal de Jerusalém, alguma coisa assim. Então, Paulo tinha uma boa formação, mas ele não se apoia em nada disso. Ele se apoia no conhecimento de Cristo, se apoia em Deus. Então, a humildade, gente, embeleza o nosso caráter. Jesus disse assim em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A humildade é a capacidade de reconhecer suas limitações. Todos nós somos limitados e todos nós temos fraquezas. A humildade é a capacidade de reconhecer isso. A gente não fica escondendo ou justificando, nada disso. Você admite a sua carência e necessidade de Deus. A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que coisa interessante. Bem-aventurado aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus, sua total dependência da graça e do poder de Deus. Tá certo? Quando Davi escreveu o Salmo 131, ele escreveu este salmo baseado na sua experiência, provavelmente, da perseguição de Saul contra ele, porque Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E isso trouxe ciúmes para Saul, porque Deus tinha rejeitado Saul, porque ele era soberbo, né? Ele era o contrário de humilde, ele era soberbo. A Escritura diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então Deus resiste a Saul, mas Deus é condescendente com Davi, ou que Deus é favorável, gracioso com Davi.
Por causa da humildade. Então, ele escreve o Salmo 131. E nesse salmo, ele mostra que para vencer lutas de toda natureza, nós precisamos seguir 3 passos básicos. Primeiro, mantenha um coração sempre humilde. Rechace o orgulho. Segundo, aprenda a descansar em Deus. E terceiro, aprenda a esperar no Senhor. Isso está no Salmo 131, são 3 versículos só. Então essa parte da humildade é importantíssima, né? Segundo o autor, o primeiro passo para você ser um servo de caráter é ter humildade. É reconhecer a necessidade de Deus, dos outros, tá certo? De aprender, de estar aberto para aprender. Deus usou o profeta Ezequiel para dizer ao povo de Israel que ia tirar o coração de pedra deles e colocar um coração de carne no lugar. Quando Jesus disse, sabe por que Moisés permitiu dar a vocês carta de divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Está lá em Mateus 19. Coração duro é coração que não se inclina, coração que não é maleável, que não é ensinável. Então, Deus colocar um coração de carne em mim, em você, significa que nós estaremos abertos para mudanças, estaremos abertos para aprendizado. Nós vamos inclinar para Ele. Olha só, coração duro é o contrário de coração maleável, ou coração que Deus pode tratar, né? Então, o segundo ponto aqui, nós estamos estudando essa revista, Filipenses, um chamado à maturidade. Estamos na lição número 8, na segunda parte, na parte B, que diz, ser digno de confiança. O apóstolo pretende enviar Timóteo como um mensageiro aos filipenses e que ele traga notícias deles. Então, o recomenda por carta e afirma que eles sabem que mesmo Timóteo, sendo jovem, foi aprovado. Este já trabalhava com Paulo há mais de 10 anos e o servia como um filho serve seu pai. O termo aprovado vem do grego dokimen, e significa confiança. Portanto, o caráter de Timóteo indicava uma pessoa digna de confiança. No mundo antigo, os vendedores dignos de confiança usavam uma balança confiável. Aí é dokimen no grego, balança confiável, que pesava as moedas para autenticar se eram de chumbo ou de prata. Olha que coisa interessante. O verdadeiro caráter mostra-se em casa. Então nós vimos, né, o verdadeiro caráter primeiro é marcado pela humildade, depois pela confiança. A expressão como um filho ao lado do seu pai foi usada porque na época do Novo Testamento o filho servia ao pai para aprender os negócios da família. Servir dessa forma significava aprender tudo sobre o assunto e dispor-se a obedecer ao mestre para se tornar o mais habilidoso possível no trabalho. Nada é mais transparente do que o nosso caráter, pois virtudes e defeitos são algo de domínio público e ninguém consegue esconder por muito tempo o que realmente é. O filósofo grego Epicuro definiu bem o caráter como sendo aquilo que somos quando ninguém está nos olhando. Aquilo que somos quando ninguém está nos olhando. Alguém humilde é digno de confiança. Não precisa provar nada a ninguém, pois os frutos do seu caráter falam por tal pessoa. Então, é o comportamento, né, que vai determinar se a pessoa é ou não de confiança. Estamos estudando a lição número 8, que fala que a maturidade espiritual produz servos consagrados, dedicados, né? E aqui estamos na parte
na terceira parte, que vai falar na página 48. Você que está entrando agora, depois você pode assistir a continuidade, o que já foi passado para antes. Nós estamos fazendo a lição número 8 dessa revista. E agora na terceira parte, que diz assim: servos consagrados são disponíveis. Servos consagrados nunca estão tão ocupados que não possam servir diante das necessidades. Poucos vêm em socorro da causa do Senhor quando para isso precisam sacrificar alguma coisa. A maioria busca a facilidade e ajuda no seu melhor momento e da maneira que deseja fazê-lo. Vamos ler de novo, né? A maioria busca a facilidade e ajuda no seu melhor momento e da maneira que deseja fazê-lo. Eles que representam a maioria servem somente quando o ganho de Cristo é compatível com os seus próprios. Paulo afirma que todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo não foi dessa forma, não agia dessa maneira. Sabe, tem uma ilustração bem interessante no livro de Gálatas, que aparece na Bíblia, na linguagem de hoje, porque a Bíblia na linguagem de hoje, além de ter uma linguagem mais simples, ela também tem algumas ilustrações. E eu vi uma ilustração bem interessante, baseada nesse texto aqui, ó. Gálatas, capítulo 6, e versículo 2, que diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nessa Bíblia que eu citei, tem a ilustração de uma pessoa levando a sua carga, mas ela também estende a mão para ajudar o da frente a levar a carga dele. Olha que interessante, né? Então aparece uma fila indiana, cada um levando sua carga e ajudando o da frente a levar a carga dele. Então todos nós que servimos no reino de Deus, não somos pessoas desocupadas. Nós temos muitas coisas para fazer, mas nós também ajudamos outras pessoas em meio aos nossos afazeres. É basicamente isso. A gente não vai ajudar os outros só quando estiver totalmente livre. Não é assim que funciona no reino de Deus. Aliás, Jesus nunca chamou ninguém para o ministério que estava sem fazer nada. Geralmente, ele chama mais as pessoas mais ocupadas para fazer a sua obra. Veja que coisa interessante. Então, servos consagrados são disponíveis. Dessa forma. A parte A diz assim, ó: tem tempo para servir. Um servo maduro e consagrado sempre tem tempo para servir. Timóteo era o pastor da igreja na cidade de Éfeso, uma das mais importantes da Ásia Menor. Mas quando os tessalonicenses precisavam de alguém, que alguém levasse notícias a Paulo, quem foi o mensageiro? Timóteo. Está lá em 1 Timóteo 3, versículo 6. O apóstolo tinha intenção de enviar Timóteo em missão a Filipos e já o tinha enviado anteriormente a Corinto. Timóteo era ocupado, mas sempre estava disponível para servir. Olha que coisa interessante, né? Como eu disse, não é só as pessoas que não têm o que fazer que têm tempo livre para servir. Aqui estamos falando de servos consagrados e eles estão sempre disponíveis, né? Geralmente, quando a gente recebe ligação do nosso superior, nosso pastor superior, nós estamos fazendo alguma coisa, mas a gente para imediatamente para atendê-lo e vamos e fazemos o que ele pede. Às vezes ele nem quer saber o que você está fazendo, então ele vai testar você para ver se você realmente é um servo consagrado e disponível. É verdade, já aconteceu muitas vezes comigo isso. Tem disposição para servir, é o segundo ponto. A disponibilidade passa pela disposição. Portanto, servos consagrados precisam ter ânimo.
e coragem em todo o tempo, para estarem disponíveis. Eu escrevi o livro Manual do Pastor. E quando estava escrevendo esse livro, eu cheguei num momento de impasse. Foi um momento em que o pastor tinha que dividir a sua atenção e o seu trabalho para a esposa dele e para a igreja. Então eu cheguei num impasse. Como que ele podia fazer isso? Porque a esposa dele vem antes da igreja, mas ele não pode deixar a igreja, tem que cuidar da igreja. Então, como ele vai conseguir dar amor à esposa e dar amor à igreja? Ter tempo para a esposa e ter tempo para a igreja. Como ele vai conseguir aconselhar a igreja e aconselhar a esposa? Aí eu fiquei orando, porque não sabia a resposta para isso. Então o Espírito Santo me disse, ele vai ter que amar as duas de igual modo. Ele está casado com duas. Casado com a esposa e casado com a igreja. E as duas precisam da mesma atenção. E aí eu disse, como ele vai fazer isso, Senhor? Aí o Senhor me disse claramente, eu vou ser a fonte de amor para ele amar as duas. Eu vou ser a fonte de graça para ele, a fonte de poder, a fonte de saúde para ele. Porque ele tem que ter a disposição de cuidar das duas do mesmo modo. Não pode se dedicar a uma mais do que a outra. Aí, irmãos, eu escrevi o manual, o capítulo do pastor e a esposa do pastor, que ele não pode desprezá-la de maneira alguma. E ele tem que dar atenção à igreja também. Por isso ele precisa ter um tempo todo dia para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A maioria dos pastores, quando se casaram, não eram pastores. Eles se tornaram muito tempo depois. É como se a esposa falasse, eu não casei com um pastor. Esse negócio de ser pastor é você que inventou. Se vira aí. É verdade. A maioria é sempre assim. E às vezes começa um impasse, uma luta tremenda. Não é? Mas outro dia eu e minha esposa fomos ministrar numa igreja que não era um pastor, era uma pastora. Aí mudou a coisa. E nós vimos uma igreja muito joinha. Pensa numa igreja redondinha. Pensa numa igreja bonita, cheinha, bem cuidada, com todos os departamentos, mas quem dirige? Uma pastora. Aí eu disse, como que a senhora faz? Ela disse, eu e meu marido, nós somos assim, ó, unha e carne. Eu cuido dele lá em casa direitinho. E aqui na igreja ele dá um maior apoio para mim. Aí eu falei, olha, então verteu as coisas. Ela que tem que cuidar da casa e do marido. Mas depois eu descobri que ela era policial militar reformada, tinha aposentado. Então ela já tinha aquele jeito de dar ordem, né? Mas o marido era muito, muito junto com ela. Não vou dizer submisso, mas ela era a pastora da igreja, da Brasil para Cristo. Montes Claro, vou dar o nome. E pensa numa igreja redondinha. A melhor igreja em contribuição missionária do estado de Minas Gerais. Então, quer dizer, uma igreja com visão de missões, uma igreja fiel à convenção. E por quê? Porque uma pastora vocacionada, uma serva de Deus, com chamado pastoral mesmo. Mas sabe, meus irmãos, é a disposição para servir. Um exemplo que eu estou citando aqui para vocês. Então, vamos agora para o próximo ponto, né? Estamos na página 48, item B. A disponibilidade passa pela disposição. Já fazemos essa leitura, agora é o item C, então. Tem motivação correta para servir. Então, servos consagrados são disponíveis. E, além disso, a motivação para servir é correta. Timóteo tinha interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses. Ele não buscava nenhuma recompensa ou reconhecimento quando se dispunha a gastar tempo e empreender uma daquelas longas viagens a serviço de Paulo, da igreja de Tessalônica ou de qualquer outra pessoa que estava engajada no reino de Deus.
Também não queria promoção pessoal, pois servia como um filho serve ao pai. Olha que coisa, irmãos, hoje nós fazemos viagens longas, mas elas são muito rápidas. Por exemplo, se eu não tivesse, eu e minha esposa, na quarentena agora, por causa dessa situação que está o mundo, sabe onde nós estaríamos agora? Na cidade de Cascais, Portugal, perto de Lisboa. Nós tínhamos um compromisso com uma igreja lá. Nós íamos sair daqui do Brasil no dia 2 de abril e voltaríamos no dia 13 de abril. Então a gente estaria lá agora servindo a igreja do Senhor, lá num trabalho missionário muito importante, sabe? E quanto tempo de viagem? Mais ou menos 12 horas, saindo daqui, por exemplo, às 6 da tarde, chegamos no outro dia, às 6 da manhã, no horário local daqui. 12 horas. E a gente vai num avião confortável, sabe? Tem refeição, tem cobertor, tem filme, tem poltrona reclinável, sabe? Tem lanche. Então a gente tira até um cochilo. Aí quando chega no outro dia, já estamos no outro continente. Aí chega lá, durante o dia, dá para tomar um banho, descansar um pouquinho, aí à noite já vai ministrar a palavra. Mas aqui não, gente, aqui eram 3 meses de viagens, naqueles navios primitivos, naqueles navios de madeira, aqueles navios, sabe, difícil, aquela comida velha que ficava lá, eles tinham que comer aquela comida velha. Então, meus queridos, olha que coisa impressionante. Mas eles tinham motivação para servir. A grande dificuldade que o reino de Deus encontra desde sempre é a falta de obreiros disponíveis para servir. Estar disponível para servir significa atender necessidades quando e como as próprias dificuldades indicam e não no melhor momento ou da maneira mais conveniente para quem está servindo. Às vezes acontece isso. Servos consagrados para servir estão disponíveis para os outros, para atender à necessidade de outros. Então, meus queridos, é isso mesmo. Nem sempre as coisas estão de maneira ideal ou de maneira redondinha, né, com tudo certinho para a gente servir. E às vezes Deus testa a gente, permitindo situações como esta, para ver como vamos reagir. Me lembrei agora daquela situação que no livro de Lucas, vamos ler lá o livro de Lucas, se você puder, abre sua Bíblia aí, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. No capítulo 9, verso 57. Se você ler o capítulo 10, começa falando assim, a missão dos 70. Versículo 1, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Essa é a missão dos 70, né? Mas antes de Jesus designar, esse aqui é o segundo grupo. Se você voltar no capítulo 9 de Lucas, você vai ver o primeiro grupo. Olha o primeiro grupo. Tendo Jesus convocado os 12, então o primeiro grupo é o grupo dos 12, é o da elite. A elite, né, do apostolado de Cristo. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Então, olha só, Jesus envia 2 grupos. Um vai para a Judéia, outro para a Galiléia. O primeiro grupo é dos 12. Passa algum tempo, ele envia outro grupo dos 70. Mas olha o que aconteceu antes de enviar o grupo dos 70. É Lucas 9, versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei por onde quer que fores. Olha essa pessoa aqui, ele disse que queria ser enviado junto com aquele grupo. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha o que Jesus está falando. Esse sujeito aqui não queria fazer a obra coisa nenhuma. Na verdade, ele só queria parecer uma pessoa trabalhadora, laboriosa, né? Consagrada. Quando Jesus fala isso,
ele confronta ele, dizendo, olha, lá não vai ter hotel de 5 estrelas, só de todas. Tá disposto? Jesus está dizendo, você nunca vai deixar o conforto da sua casa para fazer a minha obra. Tá? Aí vem outro mais para frente e diz assim, o outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso aqui parece que tem uma causa justa, né? Mas Jesus disse, deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse daqui não queria desapegar da família. Não é que o pai dele estava morto, não. É que o pai dele estava velho, aí ele ia esperar o pai dele morrer primeiro. Depois que o pai dele morresse, que ele aí vendesse a casa, então ele ia fazer a obra. Tá? Então a família primeiro e Deus segundo. Esse também não vai fazer a obra, não vai ter disposição. Verso 61. Outro lhe disse, segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Esse aqui é outro que nunca vai fazer a obra, nem vai estar à disposição de fazer, porque para ele a opinião da família vem em primeiro lugar. Se a mãe falar, de maneira alguma você vai fazer nada disso, para de besteira. Para quê? Você não vai fazer nada não, fica quieta aí. Sim, senhora, mãe. Então esse aqui não vai obedecer a Deus, porque a opinião da família, para ele, é mais importante do que a opinião de Deus. Percebeu isso? Então, gente, nós estamos aqui nesse ponto. A grande dificuldade que o reino de Deus encontra, desde sempre, é a falta de obreiros disponíveis para servir. Estar disponível para servir significa atender necessidades quando e como as próprias dificuldades indicam e não no melhor momento ou da maneira mais conveniente para quem está servindo. Por que eu estou gravando ou fazendo essa live para vocês? Para poder pensar em vocês, para ajudar vocês e motivar vocês a não parar de estudar a Bíblia. Por que a nossa irmã Mari veio aqui para gravar, para fazer a live, editar, arrumar tudinho, para depois você assistir? Pensando em vocês. Então, a obra de Deus não para não, ela continua, cada um fazendo a sua parte. Agora, você desse lado daí, tem que se despertar e pelo menos dar um clique no teu computador, no teu smartphone e assistir a aula. Então, vamos concluir aqui na página 49, lição número 8, que diz assim, o primeiro grande obstáculo ao serviço cristão é a imensa escassez de servos consagrados. O sentido de ser consagrado é ser dedicado. E quando falamos de serviço cristão, estamos dizendo sobre pessoas que se tornam santas para se dedicarem às coisas santas. Os santos consagrados os santos consagrados a serviços dos santos, primeiro precisam ter a sensibilidade para perceberem reais necessidades e depois se entregarem ao suprimento delas. No caminho de servir, encontram barreiras que para pessoas não consagradas se tornam impedimentos. Mas servos consagrados possuem organização de vida que prioriza o reino de Deus e um conjunto de valores do reino de Deus que os levará a produzir resultados com atitudes nobres. Então, fica essa reflexão para você. Jesus disse assim, orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que ele podia dizer aqui nesse texto seria os trabalhadores consagrados, maduros, são poucos. Então, meus queridos, fica essa reflexão para o teu coração. Se Deus permitir, na semana que vem estaremos de volta, pensando na lição número 9, tribulações não impedem o processo da maturidade. E falar nisso, nós estamos vivendo um tempo de tribulação, né? Estamos em quarentena. E o apóstolo Paulo, uma pessoa muito experiente nessa questão
de tribulação, escreveu assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro é o Espírito Santo, o vaso de barro somos nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, é a graça de Deus em nós, porque nós somos frágeis, porque o barro, o vaso de barro, fala de fragilidade, né? Agora, o que está dentro do vaso que é importante. Por isso ele diz, ó, versículo 8, 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados. Está dizendo em tudo. Todo tipo de batalhas, lutas, tribulações, o crente também passa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, nós passamos lutas, tribulações, mas não jogamos a toalha. Ficamos perplexos, porque estamos também boquiabertos com o que está acontecendo no mundo. Porém, jamais desanimados, porque o ânimo é refeito pela oração. Jesus disse assim, ó: no mundo passais aflições, mas tenham bom ânimo. É como se ele falasse, o ânimo precisa estar em ordem, para que vocês possam vencer as aflições. E a gente tem o ânimo em ordem quando tira das lutas e passa a colocar em Cristo, nas suas promessas, no seu poder, na sua graça. É Ele que deixa o nosso ânimo sempre em ordem. Aí o texto continua: perseguidos, porém não desamparados. O Senhor está conosco. Não estamos sozinhos nessa luta. Tá? Abatidos, porém não destruídos. Então, meus amados, tudo isso que nós estamos passando é passageiro, sazonal. Daqui a pouco as coisas vão mudar. Permaneçam firmes, não desanimem. Vamos orar e, querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta, ou na igreja, ou através da nossa live que você está assistindo no canal do YouTube, no canal da nossa igreja. Quando você quiser colocar, sempre lembre, coloca OBPC Mogi das Cruzes, que vai aparecer, esse é o nome do nosso canal no YouTube. Tá certo? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo que passamos juntos aqui, estudando a Tua Palavra, a respeito da maturidade que produz servos consagrados. Servos para servir, Senhor, não ser servido. Vimos o exemplo da vida de Paulo, de Timóteo e Epafrodito, que não pensaram em si mesmo passando lutas e tribulações, mas eles pensaram no bem-estar um do outro e buscaram forças dentro de sua alma, aquela força reserva. Eles buscaram em Ti, ó Deus, para poder vencer as suas limitações e dificuldades. Fortalece a Tua igreja nessa hora difícil que estamos passando no mundo, Senhor. Fortalece, ó Deus, nosso presidente da República. Tem misericórdia do nosso governador e do nosso prefeito também. Pedimos Tua bênção sobre as autoridades, sobre os médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas, enfim, todas essas pessoas que cuidam da nossa saúde. Guarda eles todos, ó Pai. Nós pedimos o final dessa quarentena e dessa pandemia que está atingindo o mundo todo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.